Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019 e a gente está começando o Bom Dia News aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal Dia. Violência sexual contra crianças deixa autoridades em alerta. Em política você vai conferir: divisão da Superintendência de Desenvolvimento Rural em duas pastas não incomoda aliados. E ainda, Operação Tornado, Polícia Civil prende 9 homens que estavam com mandados de prisão em aberto. Esses e outros destaques você confere no seu jornal Dia, líder em credibilidade. E o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, esteve ontem em Teresina. Ele se reuniu com o governador Wellington Dias e também com os parlamentares da bancada federal piauiense. Durante o encontro, ele chamou a atenção para a necessidade de aprovação de uma reforma da Previdência. A gente confere agora com Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. O governador Wellington Dias recebeu, junto com a bancada federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. O parlamentar carioca veio em busca de apoio para a aprovação da reforma da Previdência. O que ele falou aqui, pontos importantes que podem contaminar e pontos que podem ajudar. Então eu até pedi ao Rogério que espera, ele me disse que só apresentava na quarta, que eu gostaria de conversar com ele até sábado, para que a gente pudesse colocar, né, um pouco da opinião do governador do Piauí, do governador Wellington, dos deputados, das deputadas, dos senadores, para que com esse diálogo a gente já tenha um texto que vai representando, né, um consenso entre prefeitos, governadores e o governo federal junto com os parlamentares, para que a gente tenha condição de fazer um debate, uma votação da reforma da Previdência sem viés ideológico, um viés muito racional, em cima de números, para que a solução seja definitiva, né, para que os brasileiros possam, a partir daí, né, ter condições, né, de ter mais tranquilidade em relação ao seu futuro, que os investidores voltem a acreditar no Brasil, para que a gente possa fazer esse Brasil voltar a crescer. Após o encontro, o governador defendeu que é preciso buscar soluções, não apenas para gerações futuras, mas também para o caos financeiro gerado pelo rombo da Previdência. Nós temos um caminho muito aberto para tratarmos a Previdência como uma prioridade, em mudanças que traga equilíbrio atuarial, Previdência, antes de tudo, equilíbrio atuarial, e as propostas que nós temos para isso, para garantir as condições desse equilíbrio, tem mais de uma alternativa. Então, o meu campo político, eu disse a ele, tem posição, tem propostas e caminhos para alcançar o mesmo objetivo. Não adianta aprovar a reforma e continuar alguns estados com salário atrasado ou ter, como está previsto, 19 estados caminhando para lá na frente atrasar salários. Criar um fundo a partir de uma emenda constitucional que coloca duas regras: a possibilidade de carimbar para a Previdência, por exemplo, ICMS, e a possibilidade de garantir a securitização da dívida ativa. Com essas duas regras, os estados podem captar hoje aquilo que é uma poupança com a reforma prevista para o futuro. Ainda não há um consenso com relação à idade mínima de aposentadoria, e essa pauta deve ser bastante debatida nos próximos meses. A idade mínima adequada para o equilíbrio atuarial é a de 65 anos. A contribuição adequada é de 35 anos, mas não há uma regra só. Você pode ter, como foi aprovado, por exemplo, durante o governo da presidenta Dilma, um mix, né, uma soma de idade mais tempo de aposentadoria. Hoje nós já temos essa regra. E estudar qual é a regra para as mulheres, que é o que está dentro desse caminho. O que é que nós estamos defendendo? Temos que ter a coragem de acabar com privilégios. Agora, para valer privilégios, é regra única para a Previdência Geral e regra única para a Previdência Complementar. Hoje, agora, o Rogério Malinho, na imprensa, disse que o governo vai apresentar a idade mínima de 60, para 65 e 60 para as mulheres, com uma transição. É claro que não vai começar com 65, não vai começar com 60.
vai começar mais baixo, é um pouco parecido com o que veio da proposta do presidente Michel Temer, que começava com 55 e em 20 anos chegava a 65. Eu acho até que vai ser uma transição um pouco menor, mas é um pouco parecido. Você começar com uma idade menor e fazer uma transição para que ao longo de 10, 15 anos a idade mínima seja 65, até porque daqui a 10, 15 anos a expectativa de vida também já não vai ser mais de 75. O economista Raul Veloso tem acompanhado as discussões e ressalta que alguns pontos da proposta ainda estão indefinidos. Para os estados, as regras serão eu entendo assim, os dirigentes dos estados, eles vão pensar assim, as regras, tipo idade mínima, elas vão afetar todo mundo e é para economizar gasto futuro. Pode ser isso, pode ser outra coisa, tem muita coisa que pode acontecer. Mas para eles, mais importante que isso é a segunda parte, que é a parte que permite ele amarrar certos itens da Receita à Previdência Estadual e, ao fazer isso, ele consegue depois antecipar a entrada dessas receitas, de preferência se forem receitas que normalmente não estão nessa conta. Foi adiada a entrega do projeto de reforma administrativa do governo do estado. A matéria seria entregue ontem pelo governador Wellington Dias, mas ficou para segunda-feira. A previsão é que o assunto seja votado apenas em março. A gente confere agora na reportagem de Lívio Galeno e Marcelo Cavalcante. Ainda não foi desta vez que a reforma administrativa proposta pelo governo do estado começou a tramitar na Assembleia Legislativa. Mas o encontro entre o governador Wellington Dias e o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Piauí, Temístocles Filho, para a entrega do projeto de reforma administrativa que estava marcado para esta quinta-feira, foi adiado. Tudo por conta de uma forte chuva que atrasou o voo do governador Wellington Dias. Se desloca de São Paulo para Teresina. Na segunda-feira, no mesmo horário que foi marcado. Todos os 30 deputados estarão aqui, né? Afinal de contas, são medidas importantíssimas para o nosso estado. Nós todos estamos sabendo as situações gerais em alguns estados. 9 decretaram já estado de calamidade financeira. E nós não queremos entrar nesse mesmo caminho que é muito danoso para a população. Assim que protocolado, o projeto deve seguir nas comissões técnicas. A tendência é de que tudo esteja resolvido ainda neste mês de março. Eu acho que a base vai voltar unida, eu acho que em 30 dias isso vai estar já equacionado. A expectativa do governo é de que os cortes promovam a economia de até 1 bilhão e 200 milhões de reais em 4 anos. A ideia do secretário Rafael Fonteles seria uma economia anual de 300 milhões de reais, 1 bilhão e 200 ao longo de 4 anos. Então é dentro dessa ideia de eficiência e equilíbrio econômico-financeiro que nós vamos tratar a mensagem do governador. Só com a reforma aprovada é que se deve iniciar o preenchimento dos cargos de primeiro escalão estadual. Até mesmo Osmar Júnior, apontado como próximo secretário de governo, ainda não confirma o convite dado como certo para a pasta. O governador já disse que agora ele não vai convocar, ele já avisou isso. A Polícia Civil deflagrou ontem a Operação Pavilhão e prendeu um casal acusado de financiamento ao tráfico, lavagem de dinheiro e estelionato. A gente confere agora mais detalhes com Lalesca Setúbal e Jonas Santos. A Operação Pavilhão foi deflagrada nesta quinta pela Polícia Civil. Um casal foi preso em Teresina, Mariana dos Santos Soares e Francisco José Oliveira Costa, que já havia sido detido em 2017 por tráfico e agiotagem. A investigação começou em 2016 e o inquérito foi concluído em 2017. Eles foram indiciados por financiamento ao tráfico, lavagem de dinheiro e estelionato. Depois, a Polícia Civil foi investigar o patrimônio para ver a extensão de toda a ação criminosa. De acordo com a polícia, os bens investigados foram veículos, imóveis e a empresa Isadora Transportes. A empresa Isadora Transporte, em 2014, ela movimentou R$600 mil. Em 2015, movimentou R$1.400.000. Em 2016, movimentou aproximadamente R$400 mil. A Mariana, que é a esposa do Francisco, ela movimentou em sua conta R$400 mil. E o rendimento que ela declarou à Receita foi de R$100 mil. Ou seja, um rendimento totalmente incompatível com a movimentação bancária na conta dos investigados.
Segundo o Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, o casal arrecadava milhões com o tráfico de drogas. Fazia uma lavagem de dinheiro com a empresa Isadora Transportes, que existia há 3 anos, e não prestavam contas na receita dos bens adquiridos, entre carros e motos. 18 veículos estavam em nome de Francisco, 19 de Mariana e 3 da empresa, totalizando 40. Ele movimentou quase 16 vezes mais do que ele declarou, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui ele movimentou 1.800.000. 1.800.000 e declarou 200 mil reais. A Mariana, ela movimentou quase 4 vezes mais do que ela declarou. Movimentou 400 mil e declarou ali 100 mil reais. De acordo com a polícia, quem comprava o veículo eram pessoas que não podiam financiar em bancos e na empresa a compra era feita por notas promissórias. Quem não pagasse, o veículo era tomado. A polícia investiga quem são os compradores e todos os carros ou motos devem ser entregues na Delegacia Geral de Teresina. Então, constitui sua empresa um determinado objetivo, que na verdade não vai ser cumprido aquele objetivo, por isso que se diz que é deflagrado, e passa-se inclusive a fazer outros atos ilícitos. Né? Então, foi isso que foi comprovado, que os acusados constituíram um patrimônio que eles não têm como declarar a origem, e passaram a utilizar esse patrimônio justamente para o quê? Vender para pessoas que não tinham crédito, com valores acima, e ainda praticando esse exercício arbitrário de retomar os veículos. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos falar sobre solidariedade e também sobre carnaval. Fica ligadinho, não sai daí que o Bom Dia News volta já.